Bolsas mundiais recuam com coronavírus no holofote do investidor. Ásia. Mercados asiáticos escorregam em meio aos alertas de que o vírus da China continua sendo uma ameaça. Os mercados consideraram o recente declínio em novos casos diários como uma indicação precoce de contenção. Na semana passada, o número de novos casos de vírus chineses relatados diariamente deixou os investidores otimistas com a doença e que seu impacto econômico poderia desaparecer. Mas economistas e analistas do setor alertam que o surto ainda pesa nos setores de varejo, turismo, eletrônicos, transporte marítimo e outros. Porém, o número de mortos pela doença ultrapassou o da SARS no fim de semana. Subiu para 908 o número de mortes pelo coronavírus, com 97 mortes registradas no domingo, segundo dados do governo chinês. Em toda a China, 40.171 casos de infecção pelo vírus foram confirmados e 23.589 estão sob suspeita. Apenas na província de Hubei, epicentro da doença, foram 2.618 novos casos confirmados neste domingo. Isso pode significar mais interrupções nas cadeias de suprimentos para muitas empresas. Quarentenas e outras medidas adotadas para conter o surto podem continuar a interromper a produção de eletrônicos na temporada de férias de 2020, mesmo que as fábricas retornem rapidamente à produção total, disseram especialistas. As fábricas na China estavam programadas para reabrir na segunda-feira, após o prolongamento do feriado por causa dos esforços para controlar o novo coronavírus, embora muitos ainda devam permanecer fechados por mais tempo. Na China continental, o composto de Xangai subiu 0,51%, enquanto o composto de Shenzhen também saltou 1,21%. Os movimentos ocorreram após a divulgação dos dados da inflação na China em janeiro. O índice de preços ao produtor da China subiu 0,1% em janeiro. Os preços ao consumidor subiram 5,4% na comparação anual, superior a um aumento de 4,9% esperado pelos analistas em uma pesquisa da Reuters. As fábricas na China devem retornar ao trabalho na segunda-feira, porém muitas ainda devem permanecer fechadas por mais tempo. O índice Hang Seng de Hong Kong, por outro lado, caiu 0,59%. Ações da Outport levaram a uma queda entre os operadores de restaurantes em meio a temores de coronavírus. As ações da Idlau caíram 4,06%, enquanto o Xiabu Catering Management caiu 6,7%. No Japão, o Nikkei caiu 0,6%, enquanto o índice Topix caiu 0,72%. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,49%. Enquanto isso, o ASX 200 na Austrália caiu 0,14%, fechando em 7.012,50 pontos. Entre as mineradoras, BHP caiu 1,3%, Fortescue e Metals recuou 0,8%, enquanto a produtora de petróleo World Seed Petroleum caiu 0,9%. No geral, o índice MSCI Ásia fora do Japão fechou 0,39% menor. Europa. Os mercados europeus negociam em baixa na segunda-feira, com preocupações em torno do surto de coronavírus na China. O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,40%, com as ações de viagens e lazer liderando as perdas. As mineradoras listadas em Londres registram um dia de baixa. Anglo American cai 0,2%, BHP recua 0,7% e Rio Tinto perde 0,3%. Os votos ainda estão sendo contados depois que a Irlanda realizou uma eleição geral neste fim de semana, mas os resultados preliminares apontam para uma indefinição da maioria absoluta para nenhum dos principais partidos do país. Em notícias corporativas, o jornal alemão Handelsblatt informou no domingo que a montadora alemã Daimler planejava cortar até 15 mil empregos, ao intensificar as medidas de corte de custos. As condições climáticas extremas causadas pelo furacão Ciara levaram ao cancelamento de centenas de voos, serviços ferroviários e jogos no Reino Unido e no norte da Europa no domingo. As empresas de energia disseram que centenas de milhares de lares britânicos ficaram sem energia durante a tempestade. Estados Unidos.
Futuros dos Estados Unidos apontam para uma abertura cautelosa enquanto investidores monitoram o coronavírus. As bolsas caíram na sexta-feira, interrompendo uma série de 4 dias de alta, com medo do impacto econômico do vírus, anulando o impulso dos fortes dados de empregos nos Estados Unidos, que viram 225 mil empregos serem adicionados em janeiro contra uma leitura esperada de 158 mil. Nenhum dado econômico importante deve ser divulgado nesta segunda-feira e um dia mais calmo também pode ser esperado na frente dos lucros das empresas. Allergan e Restaurant Brands devem relatar seus números antes do sino de abertura e nenhum relatório importante é esperado após o fechamento das negociações. Índices futuros, 730, Dow, menos 0,11%, S&P 500, menos 0,09%, Nasdaq, menos 0,04%.